Primeiro, boa noite a todos. Como de costume, hoje nós vamos para as perguntas e respostas. Eu sempre gero oportunidade e libero para que os companheiros possam nos direcionar algumas perguntas e, dentro de nossas limitações, nós responderemos ou não. Tá ótimo? Então, eu vou dar 5 oportunidades aos companheiros para me enviar uma pergunta e eu tentarei dar a resposta. Do cotidiano de vocês, de preferência dentro daquilo que estamos buscando, a nível de encontrarmos a paz que tanto falamos e a felicidade que tanto almejamos. Pode fazer a pergunta. Provas e expiações, todos nós passamos aqui neste mundo, no plano errado. Então, as provas e expiações podem ser amenizadas ou até mesmo retiradas caso a espiritualidade veja o interesse da pessoa, o esforço da pessoa incessante na prática do bem. A pergunta da nossa querida irmã é se a prova e expiação pode ser amenizada ou até retirada. Devido ao esforço incessante da pessoa no bem. Perfeito. Todos vocês têm noção de quantas vezes cada um necessitou estar materializado aqui nesta grande escola terrena? Eu imagino que não. Olha que interessante. Na atualidade, a capacidade de vida deste corpo, que ao longo dos milênios tem sido trabalhado pelos engenheiros sidérios, está dando a condição e gerando a condição para que este corpo possa, ou este veículo físico, possa sobreviver por um período mais longo. E para tanto, creditou aos homens espíritos que materializaram na Terra as condições satisfatórias para todo o desenvolvimento tecnológico para que pudessem viver mais. Mas não só viver. Qual que é o objetivo principal da presença do Espírito na Terra? Ampliar os horizontes, em especial, despertar o amor. Como a vida era antes da materialização do Cristo Jesus nesta terra? Ainda vivíamos em razão do olho por olho e dente por dente. Mas imagina até a vida de Jesus a quantidade de crimes que cometemos. Não somente os homens que aqui iniciaram o seu processo espiritual, mas em especial os milhões que foram para esta terra. O quê? Exilados. A Terra, o planeta Terra, ou a escola Terra, desenvolveu a partir da presença material desses exilados. E a partir daí começou todo um desenvolvimento tecnológico. Sim, até então, os homens primitivos não tinham a capacidade tecnológica. E a vinda de todos esses exilados trouxe com eles o conhecimento intelectual
para iniciar uma nova era. Olha que interessante. Nos primórdios, os homens, para sobreviver, eles não tinham, em especial, o apego, a paixão por aquela cria, como vocês têm hoje que chamam de amor. Não é isso? Um casal gera um filho, e este filho passa a ser amado por vocês. No passado, no seu primitivismo, não era desta maneira. A fêmea tinha as suas crias, mas em muitas ocasiões, as crias eram colocadas diante de uma dificuldade ou uma ameaça para que o líder sobrevivesse. Mesmo este líder, colocando a sua cria diante de um perigo, mas para manter a vida, ele estava cometendo contra a lei divina um crime. Mas qual que era o percentual deste crime a nível de grandeza? Era pequeno. Porque ele ainda não tinha o conhecimento suficiente para entender como vocês entendem hoje a lei de causa e efeito. Então, tudo muda. Então, é muito comum os homens questionarem as provas e as expiações. Prova não é sofrimento. Provas são os testes permitidos por Deus para que cada um de nós seja submetido nesta grande escola para ver se realmente aprendemos a lição. E qual que é a lição? É a necessidade de nossa amplitude. Expiar é diferente. Existe uma ideia de que expiação é sofrimento. Não. Deus não criou nenhum de vocês, nenhum de nós para sofrer. O sofrimento é uma escolha. Sabia disso? É uma escolha. Sofrer é uma escolha. E eu posso dizer com toda certeza que quase todos vocês escolheram sofrer. Menos eu. Eu não quero sofrer. Olha que interessante. Vou fazer uma pergunta que eu sei que ela vai dizer para mim. Quando o seu filho foi atropelado, você sofreu muito? Bastante, mas... Para todo mundo. Bastante, mas eu tinha conhecimento da doutrina, facilitou também. Perfeito. Mas sofreu. Sim. Por quê? Olha a minha pergunta. Quando o seu filho foi atropelado e desencarnou, você sofreu? A minha pergunta foi essa. Mas olha que interessante. O filho só é seu quando você está encarnado. Sabe por quê? Porque o espírito não tem dono. Se Deus criasse os espíritos para se prender a homens na terra, Deus não seria Deus. Todo espírito é livre para voar, para crescer, para despertar, para amar. Livre. E se os pais tivessem a total propriedade sobre os seus filhos, haja tribunal para julgar Deus. Porque quem dá a vida física e quem tira a vida física, é que, aliás, Deus não tira a vida. Você passa de patamares. Então, nós precisamos de entender melhor essas questões de provas e expiação. Se nós começarmos a entender que prova é um sofrimento imposto por Deus, nós estamos errando. Se nós entendermos que a expiação é um sofrimento imposto por Deus, nós estamos cometendo um erro gravíssimo. Expiação
criar, é repensar valores. Provas são testes para nós vermos se realmente as sementes do Cristo estão brotando em nós. É completamente diferente. Esta é a situação. Está bem? Agora, por que Deus, ou por que o seu mentor, ou por que nós, os trabalhadores do Cristo, tiraríamos de você algo que vai te fazer crescer? Era como se eu tirasse um órgão seu. Eu estaria tirando de você a oportunidade de se tornar um anjo mais rápido. Todos vocês terão que ser anjos um dia. Entendeu, Rosina? Mais uma pergunta. O Ezequiel, quando... Espera aí, só um minuto que agora tem que usar o aparelho. Não, mas só o pessoal poder escutar. O pessoal poder escutar. Tá, ok. Então, Ezequiel, quando um filho ele vive uma vida desregrada, ele vive uma vida que não coaduna com as leis divinas, mas ele tem um carinho enorme pela mãe, e tudo que ele pode fazer pela mãe ele faz, e num belo dia ele é arrebatado por uma enfermidade, o câncer, e ele, ao leito, nos últimos momentos dele, ele pronuncia para mim que ele errou muito, mas não mudou com relação a essa vida dele, por não conhecer as leis de Deus. Aí eu te pergunto, como que essa criatura entra, como que é a entrada dessa criatura no plano espiritual, perante a misericórdia divina? Precisamos entender que todas as vezes que cometemos algum crime contra as leis divinas, cujas leis estão impressas na consciência de todos vocês. Se me perguntar assim, as leis divinas estão impressas na consciência de uma barata? Eu gosto da barata. Amo baratas. E se vocês soubessem tudo sobre baratas, vocês passariam a amá-las também. Da grande importância das baratas na vida. Mas vamos lá. É isso? Um dia vocês vão ver. Então o que acontece? Cada um de vocês que está presente neste escola terrena quer ser feliz, não quer? Você não quer ser feliz? Você quer ser feliz? Todo mundo aqui quer ser feliz. Mas olha que interessante. Como que uma mãe poderia ser feliz se o filho dela estivesse em sofrimento pleno? Porque ele está sofrendo, não está? E por que ele está sofrendo com o câncer? Ele fez uma opção pelo câncer. O câncer é opcional. O câncer não tem nada a ver com Deus. Nenhuma enfermidade tem nada a ver com Deus. Vamos deixar isso claro. Deus não criou enfermidades. Como que eu posso entender que um ser perfeito vai criar imperfeição? Não tem como. As enfermidades são construções de todos vocês, de todos nós, espíritos humanizados, nós é que criamos enfermidades. Sim, todas as vezes que desrespeitamos uma lei divina, nós criamos para nós uma enfermidade. Quem está enfermo está infeliz. É por isso que temos o costume de dizer que não existe doença, porque caso contrário, era criação de Deus. Mas existe doente, sim. O que é um doente é aquele que não respeita as leis divinas. E aí ele se torna enfermo, enfermo da alma. Sim. E de mais a mais ainda tem um detalhe muito belo.
Não é o arrependimento na hora do desencarne que vai fazer com que o espírito se torne limpo de seus crimes. Nada disso. Mas o fato dele arrepender-se sinceramente, não é arrepender de palavras, é de sentimento. Por quê? Aí olha como muda tudo. Porque Deus permite que as enfermidades se manifestem. Mudou tudo. Se me perguntar, Deus permite a manifestação de uma enfermidade? Permite sim. Por quê? Cada um de nós é um diamante, mas somos ainda um diamante bruto. E a enfermidade acaba sendo o meio pelo qual Deus vai permitir que nós mesmos, pelas nossas ações e atitudes, vamos nos punindo. Não punindo, porque punir a própria lei já faz. Mas não é uma punição como a dos homens. Razão porque o tempo é meu. Enquanto eu estou encarnado, o tempo pertence a Deus, mas o uso dele é meu. Eu posso usar bem ou mal, mas a responsabilidade é minha. Quantos estão matando o tempo aqui? Quantas mulheres estão ainda presas aos seus corpos físicos lá no cemitério? Quantos homens estão presos aos seus corpos físicos no cemitério? Porque a adoração foi só pelo corpo. Não viveu como deveria. Esqueceu que a terra era uma escola. Aí Deus vai me castigar? De maneira nenhuma, Deus não castiga ninguém. Essa ideia religiosa de que Deus vai te castigar é mentira. Quem castiga é quem? Sou eu mesmo. Eu que me castigo. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui, vou repetir. O corpo de todos nós, material ou imaterial, ele é composto de trilhões de trabalhadores, que são células, conforme já falamos aqui mais de uma vez. Essas células estão todas elas sob o seu governo mental. Você é governador do seu próprio universo. E quando você governa mal, o que vai acontecer? Uma falência. Aí entra o que nós chamamos de misericórdia divina. Quando você faliu, Deus entra com misericórdia. E aí manda o Ezequiel, manda o Francisco, manda Santo Agostinho. Qual mais santo que eu posso citar aqui? José. Muitos, sim, tem muitos santos por aí. Espíritos que trabalharam verdadeiramente para o Cristo, esses santificados. Mas tem um monte de santo falso também. Santos mentirosos, santos de barro. É isso? Tem também. Mas não vou citar o nome deles. É do Paulo. É isso. Então, na realidade, o câncer é nada mais, nada menos do que uma somatização de nossas ações impensáveis. A falta de aceitação da vida vai gerando lixo. Vamos fazer um comparativo aqui para entendermos melhor. Você imagina a sua casa física, onde vocês moram. E aí todo o lixo que vocês vão gerando, vocês vão acumulando dentro da casa. Vocês imaginam quando completar 50 anos, a quantidade de lixo que tem dentro desta casa, o cheiro insuportável, fica sem condições de sobrevivência. Concordam comigo? Isso acontece com o corpo de vocês. O corpo de cada um de nós, em experiência física, é uma moradia. Imagina a quantidade de lixo que se põe nessa moradia e não tira. Entendeu? E ó, mais uma pergunta. Pior que eu estou falando muito, meu tempo está indo embora. Não, eu vou ter que parar, não, velho. Então eu vou receber cartão vermelho. Mas é o meu, você, eu preciso você. Não, você é ela. Boa,
uma pergunta. A palestra falou de perdão. Na minha opinião, na minha pobre opinião, quem perdoa é Deus. Eu acho que no máximo eu posso citar. Algumas pessoas, algumas coisas eu já aceitei. Mas tem algumas pessoas que eu não suporto. Essas pessoas me irritam. Eu sei que quando eu passar para outra etapa, eu acredito que o outro amar com essas pessoas lá. E talvez eu vou ter que me aliar a elas para ajudá-las a ser ajudadas. Até que eu entenda o que eu aceite, ou que talvez eu aprenda que é o perdão. Essa é a minha dúvida. Você disse que quem perdoa é Deus, não foi? E se eu dissesse que Deus não precisa perdoar ninguém? Sabe por quê? Qual que é o sentido do perdão? Só existe o sentido do perdão quando alguém se sente ofendido. Como que uma criatura de Deus pode ofender ao Criador? Não há como. Os filhos dos homens na terra são filhos de homens, mas são criaturas de Deus. E como que essas criaturas podem ofender Deus? Nenhum de vocês, nenhum de nós vai conseguir jamais atingir Deus. Então não tem razão dele me perdoar. Por quê? Ele não se sentiu ofendido. É por isso que Jesus disse que nós devemos perdoar pelo menos 70 vezes, 7 vezes. Olha que maravilha. E isso para uma ofensa só. Porque o que é verdadeiramente perdoar? É esquecer a ofensa. Às vezes ouvimos alguém dizer assim: perdoo, eu te perdoei, mas pelo amor de Deus, some da minha vida. Não perdoou. Porque quem perdoa verdadeiramente é o contrário, quer conviver com o outro. Os hospitais da terra e do plano espiritual estão abarrotados de homens que não querem perdoar, ou que pelo menos não dão a oportunidade de perdoar-se. Não é perdoar o outro, não, é perdoar a si mesmo. Porque o maior problema não é eu perdoar alguém, é a mim. Porque eu me senti ofendido. Agora, olha que interessante. Eu tenho dito nesta casa já há muitos anos que a minha felicidade não depende da felicidade de nenhum de vocês. Não depende. Porque a felicidade é uma construção individual. Então, enquanto eu alimentar os lixos que me são enviados, eu estarei numa casa completamente suja. Então, vamos dizer assim, alguém te diz que você é orgulhoso. Você sabe que é. Mas você vai provar para ela que você não é orgulhoso. Basta olhar a lista entre os casais, marido e mulher, ou praga, não? Eu tenho dito aqui que o mais belo seria que não fosse marido e mulher, mas que fossem companheiros de jornada, sócios de uma empresa. Isso é que seria o mais belo. Aí o marido passa a ser dono da esposa, a esposa passa a ser dono do marido. Aí, como ela conhece bem o marido que ela dorme com ele, ela fala impropérios dele, mas tudo impropério verdade. E aí o que acontece? Uma briga constante, separação. E tudo isso vem para os tribunais aqui do plano espiritual. Porque o que cada vez observamos é o quanto a humanidade
gosta de vingança, não de justiça. A maioria dos homens se infernizam pelas vinganças. Você quer ver? Vocês dois estão juntos há quantos anos? 2 séculos. 2 séculos. 46 anos. Quantas vezes vocês dormiram separados? 5 anos. Olha que interessante. Mas quantas vezes também vocês se perdoaram? Isto chama parceria. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus permite, olha, muda tudo. Quando Deus permite um reencontro na terra, é para sermos parceiros. É por isso que eu disse anteriormente que os filhos não são propriedade dos pais. E não importa se esse filho foi um carrasco, foi um inimigo, ou se foi alguém que somou. Não. Observa a diferença que existe entre os filhos. Nós estamos falando de questões fisiológicas, mas de questões morais. 10 filhos saíram do mesmo seio da mãe, do mesmo útero, cada um com uma identidade diferente. Uns com tendência ao bem, outros com tendência ao crime. Olha que interessante. Vindos do mesmo espaço. Então, não tem nada a ver. Então, é por isso que eu costumo dizer, companheiros, vamos respeitar suas parcerias. Quando eu chego e eu imponho para minha esposa, eu não sou casado, mas eu imponho para minha esposa que ela tem que ser ao meu jeito, eu estou colocando para ela que eu sou perfeito. Quando a minha esposa quer fazer de mim uma identidade dela, ela está cometendo um crime. Porque ela está colocando-se numa posição de perfeição. E qual de nós poderia dizer que somos modelo para alguém seguir? Ninguém. Estamos ainda numa posição de provas e expiações, como lembrou o nosso irmão. Então, meu amigo, jamais esqueça disto. Quando Jesus sugeriu que perdoássemos 70 vezes, 7 vezes, é para que pudéssemos reconciliar verdadeiramente com o nosso maior adversário na caminhada. Quem que é o nosso adversário na caminhada? Nós mesmos. Alguém pode me esbofetear. Esse que ele fez um monte de mentira. Sem problema. Mas outro pode dizer, olha, o que você disse faz sentido. Então precisamos sim observar, ouvir. O grande aprendiz é aquele que sabe silenciar. Então todas as oportunidades que você tiver de poder perdoar, perdoe. Não leve consigo mais um peso. E outras coisas que precisamos baseado na pergunta. Não deixe ao longo do seu caminho algo que você tem que voltar para buscar. E quando você não perdoa, você tem que voltar para reencontrar. Muitos espíritos na terra cometem crimes contra a lei divina. E aqueles que se sentem vitimados, eles às vezes ficam por séculos e séculos querendo cobrar uma dívida. Ou seja, eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Não, meus amigos. Justiça é verdadeiramente Deus. Agora, nós podemos aprender a parar de vingar. Só mais uma ou não pode? Pode. Diz João.
nós estamos vivendo um tempo que está muito calor, muito sol, um tempo muito aquecido. E o homem está cuidando muito da natureza. Será que a gente vai querer acabar com o planeta Terra se continuar assim? Ou Deus vai me permitir uma solução para que acabe isso? Essa é a resposta, João. Na realidade, nós precisamos entender que, quando nós falamos que o homem está destruindo a natureza, precisamos entender que Deus, em sua criação, é duplo, ou seja, tudo que ele cria duplo. Se existe uma célula, ela é dupla. Se existe uma bactéria, ela é dupla. Se existe um vírus, ele é duplo. Sabe por quê? Porque são seus pares, e os pares precisam se unir para poder evoluir. Então, às vezes é comum achar que aquele que destrói a natureza é aquele que está lá produzindo para manter todos vocês aí vivos nos seus lares. Imagina vocês ficarem um dia sem eletricidade na casa de vocês. É desagradável, não é? Não tem nem como mais viver numa casa hoje sem eletricidade. É internet, não é? Que mais? Televisão. Gerador quem? Refrigerador. Imagina tomar coisas quentes nesse calor, igual se tomar aí uma água numa temperatura de 40 graus, não vai ficar positivo, não é isso? Então, olha que interessante. Todos vocês são responsáveis pelo equilíbrio da Terra. Não é só quem está lá nas roças e nas fazendas cuidando, não. Até porque eu diria para vocês que se não fosse o trabalho de muitos companheiros que acordam, que os dias deles começam às 4 da manhã, vocês não teriam leite para beber em casa das vacas, coitadas. Não vou falar de vaca não, senão vocês vão chorar. Não é? Porque elas alimentam os filhos de vocês, geram um monte de coisa de fartura para comer de manhã, não? E aí quando ela começa a ficar velha, vocês vão lá e matam ela. E come. Coitada. Trabalhou a vida inteira para você e depois ela é comida. Que tristeza. Não? Mas a culpa é de quem? Não é minha, eu não matei a vaca, mas eu comi o produto do crime. Bom, aí temos o que pensar. Não é assim? A galinha tem um esforço para botar um ovo, olha que interessante. Isso é evangelho. Os homens se atêm apenas às letras. Vocês já botaram um ovo? Dói. Mas não. Aí a galinha bota o ovo a vida inteira, depois vocês vão lá e matam ela e comem. Que tristeza. Você imaginou se vocês fizessem isso com os filhos de vocês? Imagina, você tem um filho, cuida dele, ele cresce, vocês põem ele para trabalhar como escravo para vocês subsistir. Que tristeza. Não é assim? Então, na realidade, todos vocês são responsáveis pelo equilíbrio da natureza. Os grandes problemas que estão surgindo não são somente de ordem material ou físico, não. Desde as 2 últimas décadas, nós no plano espiritual aumentamos em mais de 30% os veículos para queimar aqui nas imediações da Terra as formas de pensamento. Vocês sabiam disso? Que tudo que vocês pensam fica pululando por aí. Se você olhar para alguém desejar, o que você desejou está por aí. Depois sua mulher vê aquele desejo e começa a ter ciúme de você, mas está por aí. Se você pensou em matar alguém, esse pensamento seu está pululando por aí. Agora você imagina se um inimigo seu vê que você lançou um pensamento para matar alguém, ele corre para ficar do seu lado. E aí, sabe o que vai acontecer?
e vai fazer de tudo para você matar aquele que você não gosta. Interessante, não é? Então a responsabilidade de todos é imensa, porque nós somos geradores energéticos. Todos vocês, tudo que você pensa, você acumula para si mesmo, busca os seus iguais e traz para o seu convívio. Então, a responsabilidade é de todos. Olha que interessante, só para encerrar. Quanto de lixo vocês produzem em suas casas? Você está com quantos anos? 73 bem vividos, mas com muita gente para perdoar, como você mesmo disse. Em 73 anos, quanto de lixo você criou? Sabe quantas toneladas você comeu? Todas essas toneladas viraram fezes. Essas fezes foram para onde? Olha que interessante. Mas a culpa não é minha. Foi Deus que fez errado. Não, meus amigos. Nós precisamos de ser realistas. Então, cada um de nós pode dar, sim, a nossa contribuição. As suas fezes não vão fazer mal nenhum para a natureza, porque ela também está cheia de vida. Mas o plástico que você gera, sim, vai trazer grandes problemas. O lixo que nós geramos mental vai trazer grandes problemas. Sabe por quê? A maioria das enfermidades que todos vocês estão a vivenciar está também ligada ao lixo mental. Tá bom? Podemos encerrar? Então fica aí o meu agradecimento. Eu disse que era 5, mas não vai dar. Eu vou tomar conta do espaço aqui. E poderia até, se fosse possível, no dia de perguntas e respostas, aumentar um pouquinho aí para que pudesse dar maior oportunidade para os companheiros fazer seus questionamentos. Pode. Alguém tem só mais uma pergunta? Eu tenho 5 minutos. Como que faço para dissipar as formas de pensamentos? Leandro. Através da oração, eu consigo... Como que eu faço para dissipar as formas de pensamentos? Através da oração? Qual o recurso que eu tenho para que eu possa não ser enxergado pelos meus inimigos? Perfeito. Quando nós estamos em algum ambiente e esse ambiente está escuro, nós temos maior dificuldade de enxergar, não é assim? Por que quase todos os homens têm medo da escuridão? Vocês já pararam para pensar? Por que eu tenho medo da escuridão? É porque eu já vivi na escuridão. E os espíritos, aqueles que já deixaram seus corpos na terra, eles também têm medo da escuridão, não tem? Porque pelo fato de eles encarnar e largar os corpos, não quer dizer que eles viraram anjos. Eu tenho o costume de dizer que nos lugares escuros da terra, vamos assim dizer, é um lugar que vocês menos encontrarão os espíritos. Sim, porque eles estão caçando luz. É onde tem uma luz acesa que esses espíritos... Acabou, todo mundo vai usar a luz. Ninguém vai mais gastar energia, não é assim? E eu estou falando em todos os aspectos, sim. É a luz elétrica, é a luz que nós geramos. Esta sim atrai. Então, só existe uma maneira de se consertar os crimes que nós cometemos. É pela prática do bem. Vamos voltar lá no Evangelho de Jesus. Ao trabalhador o salário. Ao trabalhador o salário. E agora eu vou perguntar.
Para você, Joana, o que é trabalho? Vou te colocar em mais lençóis. Espiritualmente, Jesus disse que ao trabalhador o salário. E aí? não sei como te responder. Tá bem, então. Vou perguntar para você. Qual que é a sua interpretação? Cada um de nós aqui, seus vícios, todos seus problemas, alguns sabem solucionar, outros não. E muitos perguntam porque uns vivem, estão bem, outros estão ruins. A grande resposta à pergunta de alguns é o entendimento e a capacidade deles entenderem isso, eu também, plantar, colher. Hoje, estou em dificuldade, se eu estou em dívida, se eu estou com problema, talvez eu esteja colhendo. E outros que estão bem, que aparentemente estão plantando, a colher de cada um. Então, esse trabalho, no aspecto espiritual físico, requer algumas reencarnações para entendimento. Então, o trabalho e esforço de cada um. E tudo que está na Bíblia, desde o primeiro prefácio até o final, é a questão espiritual. Hoje, eu entendo melhor o outro, porque eu vejo o outro com o espírito completo, não o contrário. Isso me faz bem, me faz compreender que eu sou um ser aprendendo todos os dias. E esse é um trabalho que requer de mim muito esforço. E todos também aprendem. Se esforçam para entender da melhor forma. Isso não é julgamento. É o preceito como conceito moral como o Senhor Jesus Cristo. Pode ouvir mais de um, é isso? Mas olha, só para nós ampliarmos melhor os nossos horizontes. Ao trabalhador ou saúde? O que é trabalho? É uma pergunta que nós deveríamos fazer assim. Qual que é o entendimento de Deus sobre trabalho? Por que Deus, ao invés de implantar no seu coração e na sua mente uma enxada, ele implantou uma ferramenta do perdão, já que nós falamos sobre ele. Perdão é uma ferramenta. A paciência é uma ferramenta. A tolerância é uma ferramenta. A humildade é uma ferramenta. A esperança. Por que todos vocês estão aqui nesta noite? Pela esperança. É uma ferramenta. Então vocês vieram aqui usar a ferramenta da esperança. O que é fé? Uma ferramenta. E ferramenta que nós precisamos usar. Então, ao trabalhador ou salário? Trabalhador é todo aquele que faz uso das ferramentas. A partir do momento em que eu estou usando os talentos, alguém chama de talento, eu chamo de ferramenta. Mas a partir do momento que eu estou usando os talentos que Deus concedeu a mim e a todos vocês, vocês estão fazendo jus ao salário. O que é o salário? É aí que está a beleza da criação divina. Voltando ao Evangelho, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que nada tem, ainda lhe será tirado.
Parece injusto? Não. Não. Aquele que nada tem, não trabalhou. Ele não exerceu paciência, tolerância, ele não foi humilde. Ele sequer conheceu verdadeiramente o que era a fé, porque ele foi um transferidor de responsabilidade. Mas a partir do momento em que eu passo a entender verdadeiramente o sentido das coisas, tudo muda. Onde Deus escreveu suas leis? Em papel? Não. O papel é uma necessidade humana, mas as leis divinas é o conjunto de nossa consciência. A prova é que todas as vezes que eu cometo um crime, minha consciência me cobra. E todas as vezes que eu exerço um trabalho benéfico, a minha consciência me aplaude. Que Deus abençoe a todos.